Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós estamos aqui recebendo um querido, o nome dele é Peterson, ele é empreendedor. Gente, ele tem 28 anos. Ele é dono da pastelaria Bergamo, aqui de Sorocaba. E ele é ex-dono da Bergamo Bolos. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, Kelly. E você, tá bem? Tudo bem, prazer imenso te conhecer. Prazer é meu. E você é um choque de realidade para nós, porque você tem apenas 28 anos e é um empreendedor com uma história linda, maravilhosa, né? Muita bagagem, né? Muita bagagem, cheia de riqueza para trazer para aqueles que estão pensando em desistir, né? Aquelas pessoas que têm sonhos grandes e de repente falam, ih, não vai dar certo, ou faliram, ou Insistir sempre e desistir nunca. nunca. Não pode Não. desistir. De jeito nenhum. Peterson, fala um pouquinho para nós sobre você. Como você começou essa jornada de empreendedor? Kelly, muitos anos atrás. Muito tempo atrás. Sou neto de vó, criado com a avó, né? Minha mãe deixou eu com a minha avó muito pequeno, porque ela não podia cuidar de mim, né? Trabalhava demais. E aí, eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. E fui indo. Meu pai, infelizmente, não se fez presente em minha vida, né? Casou com uma outra mulher, casou com uma outra pessoa. E deixou de lado a mim e a família dele, a mãe dele. E aí, quem ficou no lugar dele foi a mãe dele e a irmã dele, minha tia Márcia. Ela que foi meu pai. E tia Márcia. E vô, você não teve vô? Vô da parte do meu pai, não. Meu vô já é falecido. E aí, quem ficou nessa parte que eu falo assim, que eu chamo até de pai, que tá gravado no meu celular, sabe? Márcia papai, né? Ela era que cuidava de mim, assim. Então, Natal, Páscoa, ela que me dava de bolo de Páscoa, ela que ia me buscar em casa. Então, quem fez essa parte foi a minha avó e minha tia. E a parte da mãe foi a minha avó e a minha prima Grace, com o marido dela, que eu falo assim que elas que cuidavam de mim. Minha avó fez a parte da mãe e minha prima Grace e o marido dela que fez a parte da mãe babona, né? Que cuidava de mim, assim. E assim eu cresci, né? Cresci, estudei, fiz confeitaria, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a confeitaria, a gente não tem espaço. Não é todo lugar que tem espaço, né? E aí, eu comecei a trabalhar. Minha avó me indicou para uma vizinha, e a vizinha indicou eu na onde essa vizinha trabalhava. Fui fazer uma entrevista, a mulher gostou de mim. Aqui, né? Em Sorocaba mesmo. Aqui em Sorocaba. A Val, Dona Val. Uma pessoa muito maravilhosa, uma pessoa muito espetacular, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana. Que me deu uma oportunidade, eu comecei a trabalhar para ela. Comecei a trabalhar para ela, fui trabalhei um ano. E aí, infelizmente, ela teve que me dispensar, por motivos dela, né? Fiquei em casa sem fazer nada. E aí, minha avó pegou e foi. Passou na frente de uma confeitaria que fazia bolo e pão no supermercado da Rede Bom Lugar. E perguntou pro rapaz se tinha vaga, né, pra confeiteiro. E aí ele falou que não. No outro dia ele me ligou e falou assim pra mim que a confeiteira dele tinha pedido demissão. Do nada. Eita. E ele pegou e me contratou. Falou assim, quer vir fazer um teste? Eu fui fazer um teste. 100 quilos de bolo de banana, Kelly. Sozinho. Tipo assim, falei, nossa. Né? E aí eu fiz 100 quilos de bolo de banana. Pra ele. Pra mandar pros mercados. E aí começou. Minha história foi indo. Devagar. E até que esse dono dessa panificação e dessa confeitaria
resolveu parar com a confeitaria. E um dia o meu gerente me chamou no escritório e falou assim, que ele era um mensageiro do diabo. E pra cara dele, eu falei assim, você não é mensageiro do diabo. Você é a resposta das minhas orações. Olha que legal. Porque eu já tava doido pra ser mandado embora, Uhum. sabe? Eu já tinha montado uma cozinha, construído uma mini cozinha na minha casa, né? E aí eu comecei. Ele me mandou embora. Aí, no dia da minha rescisão, eu fiquei sem R$1. Uhum. Montei a cozinha toda bonitinha. Um fogãozinho, uma geladeira. Ficou bem bonitinho. Comecei a fazer bolo, salgado. E ia fazendo. E aí eu resolvi abrir uma loja. Porque eu não queria trabalhar com iFood ou essas coisas. E naquela época, não tinha muito isso. Nós estamos falando o quê? De quase 10 anos atrás. Não tinha iFood. Não tinha 99. Não é verdade? É. E aí... Nesta cozinha você trabalhava sozinho? Só eu. Começo, né? De tudo. Ah. E aí eu pegava encomenda. E eu lembro até hoje, às vezes eu tinha R$1.000 de encomenda. E eu falava, gente, como que eu sobrevivia com isso? Sim. Né? E aí eu comprava de manhã para vender de tarde. Aí aquele dinheiro eu pegava. No outro dia eu comprava de novo para fazer. No outro dia para fazer. E aí foi assim que eu comecei. E foi indo assim que comecei. E aí você chegou a abrir quantas lojas? Então, aí nessa cozinha que eu montei, eu falei assim, eu não quero trabalhar com aplicativo. Sim. Não quero trabalhar com aplicativo, não quero continuar trabalhando com aplicativo, porque aplicativo, se você vende um produto que é R$10, ele tira 6 seu. Uhum. Isso que o pessoal não entende, sabe? É um lucro muito alto. Então, às vezes, a gente tem que colocar um valor um pouco mais alto no produto pra gente ganhar alguma coisa. E eu não queria isso. Uhum. Eu sempre quis fazer um doce, fazer um produto pra todo mundo comer. Desde o mais rico até o mais pobre. Sim. Até hoje eu tenho esses clientes assim, sabe? Que sempre teve comigo. E aí eu falei assim, eu não quero trabalhar desse jeito. E eu vou abrir uma loja. Aí minha avó me cedeu do lado da casa dela um espaço pra mim construir uma loja. Uhum. Kelly, aí que começou o meu desafio, porque eu tive que construir a loja. Sim. Sabe, eu construí tijolinho por tijolinho, fiz piso, comprei cerâmica, e comecei, foi indo. Só que eu sabia vender, sim, mas eu não sabia administrar. Vendia muito, mas eu não administrava o dinheiro. E aí com essa eu fui cansando, fui trabalhando, fui cansando. Até que chegou numa hora que, tipo, eu vendi o almoço para pagar a janta por falta de administração. Sim. O que entrava, você gastava. O que entrava, eu gastava. Sim. Você me poupava. Foi aí que eu falei. Não tenho vergonha de falar isso. E não tem problema você falar. Uhum. Não tem. Sabe? É nos tons que a gente aprende. Sim. Não é verdade? Sim. E errou por responsabilidade própria e sabe disso. E tá Foi, tudo bem. tá tudo bem, foi responsabilidade minha. Sim. Foi, e não me arrependo. Uhum. Na época, quando aconteceu, eu falava, nossa, meu Deus, e agora? Eu fiquei triste e tal. Só que como eu era um bom confeiteiro, todo mundo me conhecia. Sim. Inclusive, quando eu tinha loja, muita gente ia atrás de mim, pra mim trabalhar. Sabe? O profissionalismo da gente, a gente tem que trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta com amor. E fazer Excelência. isso, e fazer como se fosse pra gente. Sim. Independente se é pra fulano de tal, independente pra quem seja. Sim. A gente tem que fazer muito bem. E aí eu peguei e parece que estralei o dedo assim, apareceu um serviço no meu colo.
Aí apareceu um serviço pra mim. Aí eu comecei a trabalhar nesse serviço como técnico de confeitaria. Aí de técnico de confeitaria, eu conheci uma padaria, o rapaz da padaria. Comecei a trabalhar de gerente com o rapaz da padaria. E aí o que eu fazia? Eu acordava cedo, 5 horas da manhã. Entrava no serviço 6 horas, trabalhava até as 2. Das 2 eu ia pra padaria, trabalhava de gerente, ia até 11 horas da noite. De 11 horas eu voltava pra casa, chegava em casa, comia, jantava, tomava um banho, ia dormir meia-noite, meia-noite e meia. Acordar no outro dia, 5 horas da manhã, pra mim trabalhar de novo. Por quanto tempo você fez isso? Por 1 ano. 1 ano. E aí, nessa época eu ainda morava com minha avó. Uhum. Eu falei assim, eu preciso sair de casa. Aluguei um apartamento e fui morar no apartamento. Lá no Vanaveri, aqui em Sorocaba. Quantos anos você tinha? Kelly, eu era bem novinho. Eu acho que eu tinha uns 23 anos. Comecei cedo. Quando eu abri a Berlimon Bolos, eu abri ela com 20 anos. 20 anos, 21. Nossa, que legal. A marca minha, registrei a marca com 21 anos. Sabe? E aí, eu falei assim, eu fiquei trabalhando 1 ano nessa loucura. Sem folga, Kelly. Sem folga. E trabalhando. Por isso que eu falo, a gente nunca pode ter preguiça de trabalhar. A gente nunca pode ter preguiça de trabalhar. Se a gente tiver, sabe? E aí, eu fiquei nesse 1 ano, eu falei assim, quer saber? Cansei. Aí eu falei com o meu chefe. Aí me mandei embora. Eu falei assim, eu tô cansado, mas não aguento mais não. Ele fica te mandando embora? Eu falei, quero. Aí ele foi lá e me mandou embora. Aí eu fiquei só na padaria. Uhum. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair fora da minha padaria. E sim, já não tava muito legal. E sim, vou sair fora. Nunca tive medo, Kevin. De nada. E já não sei se você já ouviu falar que o ambiente muda muito a qualidade de vida que a gente tem. Uhum, com certeza. Sabe, aonde você tá, o que você tá fazendo. Aonde, ali, aquele local que você tá, muda totalmente você. Quando você não tá bom ali, muda pra outro lugar, muda a vida todinha. Com certeza. Sabe? Muda. E aí foi que eu peguei e saí da padaria. E saí do serviço que eu tava. Falei, agora, morando no apartamento alugado. Aí tava com dinheiro, falei assim, eu vou construir no terreno que é a loja. Aí construí uma casinha. O que eu fiz? Mudei pra casinha. Fiquei lá sem trabalhar. Com encomendinha de bolo. Porque esses meus clientes, quando eu tinha loja, a primeira loja que eu tinha fechada, sim, eu não perdi. Eu sempre tive. Então eu sempre fiz encomendinha. Uhum. Encomenda de bolo, salgadinho, sabe? Kit festa. E aí eu peguei e mudei pra aquela casa. Fiz a casa, mudei pra casa. Fiquei morando ali, fazia encomendinha e fazia 3 vezes por semana, fazia um bico. Eu ganhava R$200 por dia. Eu entrava 8 horas e saía meio-dia. Por conta. Sem ser registrado. Eu acho que foi a melhor fase da minha vida. De verdade. Saía, passeava, se divertia. Resolveu curtir um pouco a vida. Curti muito. Todo aquele tempo atrasado que eu tinha, que eu não tinha curtido, pensando só em trabalho. Só em trabalho. Nossa senhora. Sabe? Não pagava aluguel. Só pagava água e luz. Comida dentro de casa. Que comida pra solteiro? Macarrão, miojo, Coca-Cola, né? Uhum. E aí eu peguei e conheci meu namorado. E aí eu trabalhava nesse mercadinho 3 vezes por semana, fazia meus bolinhos. Eu conheci ele, morava em Salto.
E aí, com um mês de namoro, a gente resolveu se juntar. Aí devolveu o apartamento que ele morava e veio morar comigo. Olha a intensidade da coisa. É uma coisa assim. Vamos. Só se vive uma vez. Só se vive. E realmente a gente só se vive uma vez. Com certeza. Sabe? Não pode ter medo de ser feliz. Não. E aí foi, o que acontecia? Ele trabalhava também em 2 serviços. Ele é enfermeiro, trabalhava de noite. Eu falei assim, pra que você tá trabalhando em 2 serviços? Sai, vai pagar aluguel, vai morar comigo. Aí que foi? Nisso, Kevin, eu já tinha montado 3 casas, tá? Eu estava na casa da minha avó, mudei pra minha casa, Sim. pro apartamento. Antes de morar no apartamento, eu tive uma outra casa. Mobiliei toda a casa. Depois montei a casa, voltei a morar com a avó. Aí falei que não dava mais. Aí fui pro apartamento, montei o apartamento. Aí eu peguei, construí minha casa, fui morar na minha casa. E esses você fez o quê? Alugou? O quê? Esses outros imóveis você alugou? Não, era tudo alugado. Era tudo alugado. É. Ah, tá. Eu construí a casa e depois, por último, eu construí a casa e comprei tudo novo. Meu Deus. É. Aí, quando eu conheci meu namorado, eu peguei, vendi todas as coisas e comprei. A gente comprou toda coisa nova. Compramos um sofá, compramos, mobiliamos toda a casa nova. Né? A intensidade da coisa. Adoro. E aí, eu achava que tinha dinheiro. E realmente eu tava bem estabilizado, assim, sabe? Por mais que eu tava trabalhando no mercado, fazendo biquinho, eu tinha mais encomenda. Então, ó, quem faz bico, quem faz bolo em casa, não desista. Sempre faça bolo, porque bolo dá dinheiro. Principalmente essas mulheres que às vezes têm que cuidar do filho. Sim. Né? Não dá pra trabalhar, não tem como trabalhar. Faz bolo. Vende. Começa um aqui, fala pro vizinho. É até bom pra mulher, para que ela tenha a sua própria independência financeira, né? E outra, Facebook, Instagram, TikTok, tá tudo pra você Sim. pegar e fazer a divulgação. Né? E aí, Kelly, o que aconteceu? Eu peguei, conheci ele, e eu falei pra ele, relógio de novo? Ele falou pra mim, eu te digo. Aí o que a gente fez? Eu comecei a fazer doce e ele vendia doce de serviço. Kelly, eu cheguei a tirar 3 mil reais ele fazendo isso. E foi com isso que eu abri minha loja de novo. Aí que eu reabri a Bergamo Bolos. E aí foi disso que começou a coisa. Aí foi indo pra você ver como que uma pessoa, ela interfere na sua vida. As pessoas, elas dão o que eu falo, né? Dá o que tem. Sim. Eu dei o que eu tinha pra ele e ele me deu o que ele tinha pra mim. Sim. E nós juntou isso. Nós fez o quê? Construiu. E aí... E a importância de ter alguém que olhe para a mesma direção, né? Não olhe para a mesma direção, mas olhe para a mesma direção e olhe para você. Sim. Pessoa que queira, que fala assim, ó, eu tô com você, pega na sua mão. Ó. Bora. Vamos que vai dar certo. Uma pessoa que acredite. Sim. Mas em primeiro lugar, a gente tem que acreditar na gente mesmo. Sim. Falar, olha, eu consigo. Eu sempre fui assim. É. Eu consigo. Isso não é arrogância, falar que você é o cara e falar que você é a mulher. É arrogância. Sabe? Isso é autoconhecimento, né? Saber quem é. Eu sei quem eu sou. Sim. E eu sempre falei que eu faço sucesso. Onde eu vou, eu faço sucesso. Eu tenho sucesso. Se a gente quer, a gente faz o que a gente quer. A gente tem energia. Sim. É o que eu falo. A gente é energia, né? A gente emana energia. Se você acredita que você é um sucesso, você vai emanar sucesso. Não tem como ser outra coisa. Né? Você é um sucesso. Aí dessa lojinha que eu tava, abriu uma concorrente minha na rua da frente, na esquina, numa principal, onde eu queria abrir uma loja ali. Eu falei assim, puta que pariu. Uma concorrente aqui, olha aqui. Eu falei assim, ó Deus, você tá de graça comigo, né? Agora que eu tô indo, e a loja tava bombando, viu, Kevin?
A loja vendia muito bem, sabe? Não vendia tão bem igual vendia a que eu abri primeiro. Mas o que me fez eu fazer esse sucesso na segunda vez? Eu ter trabalhado em outros lugares, eu ter saído, conhecido novos ares. Sim. Conhecido novas pessoas, sabe? Ser gerente de uma padaria grande, pra me ver como que funciona. Então Deus me colocou ali à toa. Sim, você precisava aprender aquilo que você não tinha aprendido lá atrás, né? Isso, por isso que eu falo, às vezes a gente passa, todo mundo passa por uma tempestade. E a tempestade, ela não vem em vão. Deus não coloca a tempestade em vão na nossa vida. Não, eu acredito que o universo é inteligente, né? Tem uma inteligência sobre nós, que vai fazer com que a gente vá aonde a gente tem que chegar. Sim. Então, às vezes, a gente não entende o caminho. A gente acha que tá tudo ruim, mas, na verdade, quando você para olhar realmente, você vai ver que as coisas se encaminharam para você chegar aonde você tinha que chegar. Aí, o que acontece? Olha só pra você ver como que as coisas são. E eu falei assim, Deus, tô com um concorrente na rua da frente, assim, uma quadra pra baixo. E, tipo assim, onde eu queria abrir uma loja, porque a rua é movimentada demais, é como se fosse um centrinho, sabe? No bairro. E aí, meu Deus do céu, o rapaz, esse dono dessa confeitaria, pegou o carro e parou na frente da minha loja. Entrou dentro da minha loja e falou assim, olha, eu montei aquela confeitaria ali embaixo pra minha esposa. Olha só, Kelly. Eu montei pra minha esposa aquela confeitaria ali. Só que eu recebi uma proposta de serviço no Paraná. E a gente vai ter que ir embora. Você não quer comprar, não? Eu tô pedindo 30 mil. Meu Deus. Falei, vamos lá que eu vou ver sua confeitaria. Eu cheguei lá, o salãozinho tava reformado. Tinha uma geladeira expositora e um balcão. A geladeira valia 5 mil. E o balcão valia 7. Mais a pia. E ele falou que ia tirar uma geladeira. Falei, isso aqui é 30 mil. Eu dei risada, né? Falei, eu vou pensar. Ele, pensa porque eu só tenho essa semana. Se você não pensar, eu vou pegar e vou devolver o ponto, se você não quiser. Falei assim, opa. E do lado dele tinha um lava-rápido que conhecia o dono. E o dono do lava-rápido alugava o espaço do mesmo rapaz que era dono do salão. Quer ver o que eu fiz? Conversei com meu amigo que lavava meu carro. Como uma pessoa inteligente faria. Empreendedor, minha amiga. Empreendedor. Quando sabe. Fui lá, conversei. E aí, liguei pro rapaz, pro dono. E ele falou assim, olha, o dono do Lava Rápido me passou o telefone, eu em vez de mandar mensagem, eu liguei. Porque comigo é assim. Não é mensagem, não. Pra resolver. Isso. Liga, conversa, fala. Nada de mensagem. Se pudesse cara a cara, que a pessoa ela se torna outra pessoa pelo celular. Não é verdade? Sim. E aí, Kelly, peguei e liguei pro rapaz, né? Rapaz super gente boa. Falou, oi, Peterson, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu falei, eu sou dono da Bergamo Bolos. Ele, eu conheço você. Minha esposa comprava bolo de você. Oi. Eu falei, opa. Eita benção. Deus é bom, né? Aí eu peguei ele e eu falei assim, fulano de tal tá querendo devolver. Peterson, ele vai devolver. A gente encerrei o contrato com ele. E ele vai me entregar a chave sábado. Falei, quanto você quer no salão? Ele falou, X. Falei assim, vamos conversar? Você pode passar aqui? Ele, passa aí, passou lá. Fechou comigo o salão. Ele ligou na minha frente pro rapaz e falou, você vai sair que dia? Ele, eu acho que o rapaz que queria ficar com a loja não vai ficar.
Então eu vou te devolver sábado, ó, a chave. Ele devolveu a chave pro dono. Eu fui lá, peguei a chave. Pintei o espaço, eu mesmo. Pintei o espaço, arrumei. Fiz tudo bonitinho, um jeito. Acho que demorou uns 2 dias. Comprei todas as coisas, comprei os balcões. E mudei. Falei assim, meu Deus, agora tem duas. O que eu vou fazer? E aí, comecei a trabalhar. E aí que eu fiquei mais conhecido. Por que eu fiquei mais conhecido? Porque ali naquela região era onde passa muita gente. É tipo o centro mesmo, sabe? Sim. E aí deu certo, montei outra loja. E fui indo. E a loja era 2,5 por 3. Mas que coisinha maladinha a loja, sabe? Tudo planejadinho, bonitinho. Não fiquei 3 meses naquela loja. Por quê? Eu reformei a loja todinha, não fiquei 3 meses. Ficou pequeno. Ai, que benção. Ficou pequeno a loja. E aí eu falei assim, e agora? Eu vou buscar a palavra na igreja pra ver se Deus tá querendo isso mesmo. Foi buscar a palavra. E na palavra Deus falou assim, filho, vai, entra que eu tô contigo. E nisso eu já tinha visto um outro salão. Sim. Né? E a moça falou pra mim que não ia segurar o salão, porque era uma rua movimentada. Era um salão na mesma rua, só que mais pra cima. E ele é muito concorrido. E aí, eu falei assim, olha, eu vou buscar a palavra na igreja pra ver o que fala. Aí Deus falou na palavra. Entra que eu tô contigo. Ô, glória. E aí, Kelly, mais uma vez, reformei o salão. Arrumei bonitinho. Fiz tudo bonitinho. E entrei. Nessa, tava indo pra 3ª loja, Kelly. Arrumei bonitinho e vamos trabalhar. E nisso, minha irmã, que lá atrás já tinha trabalhado comigo, na primeira loja, quando ela era mais novinha, eu tava na escola ainda, ficou desempregada. E a mocinha que tava trabalhando pra mim, deu umas desavenças lá. Eu não quis mais que ela, né? E ela pegou, eu peguei e coloquei minha irmã. Aí minha irmã foi, trabalhou comigo. Fomos indo. E eu acordava cedo, né? Fazia os doces, fazia as coisas e mandava pras lojas. Aí eu falei assim, essa loja aqui tem a minha irmã vende tão bem, por que eu não vou na padaria? Aí vai eu, Kelly, montar a padaria de novo. Montar, mexer com outras coisas, com fornecedor de pão, comprar forno, comprar as coisas. E comprei todas as coisas, Kelly. Pra mim, montar a padaria, montei a padaria. Kelly, a padaria foi um sucesso. Vendia muito. Só que nessa altura do campeonato, eu trabalhava muito, eu administrava bem, mas não tão bem, mas eu não vivia. Todo esse tempo aí você se envolveu demais com o trabalho de novo. E eu não vivia. Eu não viajava, eu não passeava, eu não curtia o dinheiro que eu tinha. Sabe? O Cauê, que é meu marido, pegou e me ajudava muito na loja. A gente não tinha vida, porque padaria de domingo a domingo. Sabe? E aí, o que eu fazia? Eu levantava cedo, assava pão, ia pra loja, pra padaria, vendia. Tinha as outras pra me administrar. Tinha a primeira minha lá, que já era, não é alugada, é meu mesmo, né? E aí, eu peguei, fomos indo. O que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de eu abrir uma outra loja. Um espaço bem maior, um espaço bem... O que eu fiz, Kelly? Fui, inaugurei mais uma loja. Fui trabalhando.
Enquanto a minha irmã administrava uma, Sim. eu ia administrando a loja ali, a confecção, a produção, e foi indo. E nada de curtir a vida. Nada de curtir a vida. Só dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro e gastar. Vamos ganhar dinheiro e abrir loja. Ganhar dinheiro e abrir loja. E vamos indo. E minha irmã na padaria, e eu vamos indo. O que aconteceu, Kevin? A conta chegou. E veio grande, viu? Em dezembro todinho, meu marido falando assim pra mim: eu vou embora. Você vai embora? Eu vou embora, tô cansado, não dá mais. A gente morando aqui nessa casa, do lado da sua família. Sabe? Porque assim, família é bom. Longe. Você se meter na sua vida. Sabe? Minha família. Minha avó é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Devo tudo a ela. E aí, ele falava: eu não tô bem. E eu não escutava. E eu não dava bola. Chegou mês primeiro, eu lembro até hoje. Dia 3/1, eu me separei. E eu trabalhando, ele parou o carro na frente da loja e falou assim: olha, eu tô indo embora. E eu tava cansado de falar que ele tava indo embora, só que eu não prestava atenção que isso tava mexendo com a minha vida. Eu tava ficando doente, mas eu não tava percebendo. Sim, porque você estava deslumbrado com tudo que você estava conquistando. É a mesma coisa de você usar um tênis e o tênis é apertado no seu pé, mas o tênis é bonito. Sim. E o tênis é caro. Uhum. Mas você quer usar o tênis, só que o tênis cabe no seu pé. E com aquele tênis, com o tempo você vai ter um problema, vai? Vai. E aí foi indo. E aí, até hoje, ele pegou e foi embora. E eu tava tão cansado de ele falar que ele ia embora, que ele... Eu assim, tá. Pode ir, abre mão. Que ele sempre me falava, mas eu não entendia. Que ele queria ir embora. Sabe como que é, né? Sim. Você é terapeuta, você... Sim. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ficou tudo aquilo. E nisso, a minha irmã tava se formando em professora. E eu peguei e conversei com ela. Ela falou: Peterson, não dá mais, eu vou ter que fazer estágio. E vou ter que me deixar. Me deixou. Foi trabalhar. Aí, Kelly, que começou minha loucura. Aí que eu falei assim: eita. Fui trabalhando. Tem coisas, mas não tem pessoas. Sabe? Não tem aquele pilar pra... Tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tô sozinho. Peguei. Vendi uma loja. Aí foi. Vendi outra. Foi. Fiquei 7 meses. Nessa, eu fiquei 7 meses aberto depois que eu terminei da minha separação. E aí eu fechei. Todas. Só fiquei com uma. Vendi, né? Eu só fiquei com uma. Aí, e trabalhando. Trabalhando igual um doido. Só que eu não sabia onde tava indo dinheiro. Por quê? O que acontece? Quando eu tava com meu marido, ele sustentava a casa, bancava a casa, então. E aí eu fui ver que não estava entrando dinheiro. Funcionário não estava dando conta. Eu fui ver que não estava dando dinheiro quando ele foi embora, que eu vi que eu não conseguia bancar a casa. O que acontecia? Eu vendia, mas o lucro voltava para dentro da loja. Sim. Por quê? Por causa da minha falta de administração lá atrás. Eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa, mas eu não soube administrar de novo. Nessa parte. E aí, eu tava doente, eu não sabia.
não tinha ninguém comigo. Era aquele monte de boleto pra pagar, aquele monte de coisa pra pagar. E eu sozinho, pagar funcionário, problema com funcionário, problema com um monte de coisa, sabe? A gente que é dono de comércio, a gente é feito pra gente resolver problema. Sim. E eu ali, quero ir trabalhando. Que vamos, que vamos, que vamos. Acordava cedo, ia trabalhar. E aí que veio o famoso burnout. Que é o quê? A exaustão de serviço. Eu esqueci de mim. Aí que veio a conta. Você esqueceu de ser, você só queria ter. Eu esqueci do Peterson. Eu não ia no shopping, não passeava, não curtia, não fazia nada. Eu esqueci de mim. Eu só tava vendo que eu queria. E realmente eu tinha. Tudo que eu queria, eu tinha. Podia ir no shopping, comprar uma coisa, comprar isso, comprar aquilo. E eu não percebendo que a loja estava indo pro buraco por falta de direção minha, né? E porque eu estava doente. Não é verdade? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e no dia do meu aniversário, eu muito mal. Eu fiz uma festa no domingo. Foi uma puta festa, sabe? E aí, quem que voltou? Meu ex-marido. Voltamos a conversar. Eu falei pra ele que eu não tava legal, que eu não tava bem. Que eu tava bem maquiado. Eu falei assim, olha, eu não tô bem. Ele, mas você tá se cuidando? Eu falei assim, tô. Nisso eu já tinha começado a me cuidar. Só que o que acontece? Eu achava que ia com a loja ainda. Com a confeitaria ainda. Fazendo os bolos, fazendo as coisas. E eu achava que eu tava doente. Porque a gente que é doente, mentalmente, a gente não percebe que a gente tá doente. Muitas vezes a gente não aceita passar por um psicólogo. Psiquiatra, então, acho que é coisa de doido. Sim, muita gente tem essa crença, né, de que passar por um psicólogo, por um terapeuta, por um psiquiatra é coisa de doido. Não tem nada a ver com coisa com a outra. Sim. E não tem nada a ver. E aí eu achava isso, eu comecei a passar. Antes dele voltar, eu comecei a passar. Só que eu comecei a passar com uma terapeuta. Sim. Aí eu comecei a fazer terapia, e foi indo. Só que minha separação mexeu muito comigo, viu, Kevin? Mexeu muito comigo. Foi uma coisa assim que, nesses 7 meses que eu fiquei separado, eu vivi uma tempestade assim. De verdade, eu tava no fundo do poço. Eu tava no fundo do poço. É uma coisa assim que te deixa. Você sabe, né? Sim. É uma coisa assim que te deixa. Sem Né? chão. Sem chão, porque você vivia com a pessoa ali. E do nada. Muda. E aí eu comecei a passar pela terapeuta e tal. E aí eu comecei a fazer o tratamento. Aí depois eu passei pela psiquiatra. Me receitou médico. Você chegou a tomar remédio? Tomei. Isso ajuda. Sim. Muito. Chega tem um período na vida da gente, né, que só a terapia em si, ela ajuda, mas o remédio, quando mexe com os neurônio, né, você tem que tomar um remédio para dar uma equilibrada ali. E assim, Kelly, eu tinha traumas da minha infância que eu falei pra você no começo, que eu não sabia que eu tinha. E eu comecei a tratar isso, e aqueles traumas que eu tinha acarretaram em coisas da minha vida que eu não conseguia desenvolver, que eu cheguei no meu limite, que foi esse o limite do burnout. Que eu não conseguia ir pra frente. Sim. Não ia, não dava. Sabe? E aí eu comecei, tomei remédio. Aí que eu tive força pra mim sair do fundo do poço. Sim. Meu ex-marido voltou. A gente começou a conversar. Ele voltou pra Salto e alugou um apartamento lá em Salto. Tava morando em Salto.
conversei com ele e falei assim, quer saber de uma coisa? Chega de um dia pro outro. Kevin, fechei a loja. Ó o intenso, doido. Não, Ai, que delícia. fechei a loja, comuniquei pra todos os funcionários, fiz todas as coisas certinho, conversei com todo mundo, falei, ó, tá fechando a loja. Sim. Só que ninguém ficou sem trabalhar. Que eu coloquei no mercadinho da frente, outro eu coloquei no outro lugar, outro eu falei com um amigo meu, pego, e ninguém ficou sem trabalhar. Sim. Graças a Deus. Uhum. E, Kevin, fechei a loja, saí dando chocolate pra um, o estoque inteiro, dando chocolate pra um, dando bolo pra outro, desiludi. Sério. Uma loucura. Meu Deus. Chocolate, leite condensado dei pra um, coisa dei pra outro. Eu só não vendi maquinário Sim. e as coisas, tipo assim, forma de bolo, colher, essas coisas, não vendi nada. Uhum. Agora as coisas que vencimento, de fazer, tinha um estoque enorme a loja. Sabe? Refrigerante, então, minha filha, minha família Por toma. que você fez isso? Porque a minha terapeuta falou assim pra mim. Um dia ela chegou e falou assim pra mim: ó, ou você cuida de você, ou você continua cuidando da loja, e eu não te dou mais um ano pra você estar em cima de uma cama. Ah, você teve que escolher entre tudo aquilo que você tinha construído ou você. E eu já estava medicado nessa época. Aí você entendeu, opa! Um dia eu parei, eu já tinha voltado com meu ex-marido, que virou namorado. Falei assim, opa, peraí. Parei e falei assim, ó, não quero mais. O que eu faço? Ela não te deu essas duas opções, o que você quer? O que você sente no seu coração? Falei, eu sinto isso. Kevin, fechei as portas, baixei as portas. Num dia depois, chamei uma amiga minha, chamei minha irmã, chamei meu irmão. Vou mudar. Peguei e saí dando todas as coisas. Meu balcão sempre foi cheio de doce. Distribui doce pra toda quanto é gente que passa na rua. Por que eu não te conheci nessa época? Então. Mas sabe quando foi? Eu pensei que isso ia me dar uma tristeza, mas não me deu. Isso me deu uma felicidade, Kelly. Porque eu não aguentava entrar nessa loja. Eu não aguentava entrar na loja. Dentro de você já estava falando. Você precisa fazer isso. Você sabia o que você estava fazendo. E eu sabia o que estava fazendo. Porque eu entrava na loja, eu me tremia, eu não conseguia ficar na loja. Era só funcionário que ficava na loja. Por quê? Porque o burnout traz isso. Sim. As pessoas já acham que isso aí é brincadeira. Sim. É coisinha boba, mas não é não, cara. Isso é uma coisa muito séria. A saúde mental igual eu falei pra você, é um câncer. Se você não tratar, vai te comendo por dentro e você não percebe. Sim. Você fica doente, você fica com várias outras coisas que você não percebe. Nossa mente faz coisas assim que... E aí eu fechei. Igual eu falei pra você, sair dando as coisas pra toda quanta gente. Você tinha tudo aquilo... Chegou um ponto que perdeu sentido total pra você. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Porque, igual você falou, perdeu sentido. Perdeu sentido. E muita gente acha que eu fechei porque eu falei. Não fechei porque eu falei. Dava dinheiro. E eu tava administrando. Tava conseguindo ir pra frente. Quando meu marido foi embora, eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo e eu conseguia arrumar aquela coisa. Que eu não conseguia dar conta de pagar as coisas na minha casa. Então, eu replanejei, eu refinanciei a loja. Fiz um empréstimo. Corri atrás. Consegui arrumar a loja em 17 meses. Só que eu não percebi que eu estava doente. Aí quando você resolveu chutar o balde,
Agora é eu. Chutei o balde e falei assim, vai todo mundo pra baixo da égua. Uhum. Fechei as portas. Peguei todas as coisas, porque o salão era alugado, né? Peguei todas as coisas. Levei pra aquela antiga loja que eu tinha construído. Sim. E onde ficava a minha casa, atrás, né? E aí, eu peguei e parei de trabalhar. De novo. Fiquei sem fazer nada em casa. Só com as encomendinhas. Novamente com as encomendinhas dentro de casa. Parei com tudo. Me tratei, cuidei de mim. Enquanto isso, meu marido voltou. E aí, o que acontece? Eu peguei e fui morar com ele em Salto, no apartamento. Sim. Deixei minha casa fechada e fui morar. Falei assim, agora o que eu vou fazer? Ele pagando as coisas da casa de novo. E agora, o que eu vou fazer? Entrei no grupo do condomínio, do prédio que ele morava. Uhum. Nossa. Vendia doce, vendia baguete. Sabe aquelas baguetes recheadas? Vendia salgado. E vendia, menina. Então, assim, eu sempre desci, mas eu sempre subi. E a vida da gente é um sobe e desce. É igual Sim. a gente vai no médico, tem aquela linha alta e baixo. Se tiver essa alta, esse alto, esse baixo, que é a gente. Sim. Se você viver sempre, não. Se você viver sem nenhum problema. Não ia nem ter graça, né? Sem nenhuma dor de cabeça. E como que você migrou da doceria, dos bolos, para a pastelaria? Aí que vem Até agora você falou do pão, falou das baguetes, do bolo, e como que isso tudo virou pastel? Então, que é esse sucesso, né? Que eu nunca imaginei que seria esse sucesso. E eu falo assim, que eu faço meu sucesso. Isso. Eu sou sucesso, onde for. Isso. Eu não dependo de ninguém, não dependo de marido, não dependo de ninguém. Eu sou sucesso. Eu tenho que estar bem comigo. Exatamente. Porque no final, Kelly, é só a gente. Não é? Perfeito. No final é Perfeito. só a gente. A gente. Tudo é a gente, sobre a gente, com a gente. É só a gente. A gente tem que se amar em primeiro lugar. Porque nascer, você nasce com alguém? Não. A não ser que você nasça com gêmeos. E Não é verdade? mesmo assim, um sai primeiro que o outro, não sai junto. Se você ficar doente, e quando você morre, você não vai sozinho? Vai. Alguém vai lá, todo mundo chora, mas ninguém quer orar Ninguém com quer você. estar junto. Não. Uhum. E aí, Kelly, que foi a parte mais gostosa da minha vida, porque eu com aquele monte de coisa, andando de carrão, um carro bom, um carro confortável, bem na vida. E só que eu ainda tava pagando conta. Né? Sim. Todas das coisas que ficou da loja. Uhum. Né? Eu tinha a conta das coisas que pagava da loja. Eu tinha o financiamento do meu carro. Tava terminando já, mas eu não podia vender, porque faltava poucas parcelas. E aí, o que aconteceu? Eu tinha que ir pra cima. Não podia. Eu tava doente, mas não podia desanimar. Nesse período que você estava doente, que você estava perdendo todas essas coisas, passou algum momento da sua vida, assim, na sua mente? Eu vou desistir. Isso aqui não tem mais sentido, não tem mais razão. Com muita gente, né, passa por esse momento de depressão. Passou. Tem pessoas que têm vontade de morrer. Você Sim. teve isso? Tive. Eu tive isso, mas eu tive uma terapeuta. Por isso que aí que eu falo que a terapia, eu acho que o mundo todo tem que fazer terapia. Com certeza. Sabe? Todo mundo. Eu acho que seria a mesma coisa de você passar com um médico clínico. Você tem que passar todo ano, não tem? Direto você tem que passar? Eu acho que todo mundo tinha que ter esse acompanhamento. Eu passei por isso e foi muito ruim. É o que eu falo, tempestades, né? Sim. Foi uma tempestade, Kelly, na minha vida, que eu falo assim, que eu não desejo pra ninguém. Não desejo. É uma coisa assim que, sabe? E aí, Kelly, o que aconteceu? Eu peguei e passei por isso com a terapeuta. Pensei.
Comecei a tomar remédio, fiquei bem. E comecei de novo, Kelly, do nada. Né? Aí eu tava sem dinheiro pra mim começar. Porque pra gente começar, a gente tem que ter um capital. Sim. Né? E eu comecei a vender as baguetes pra pagar o carro, pagar minhas contas, pagar quem eu devia. Porque a gente fecha a loja, a gente vende a loja, mas a gente tem que pagar quem deve. Sim. Então, na vida, né? E aí foi indo, vendo. Comecei, fui vendendo as coisas. E aí eu peguei, eu tinha deixado aquela casinha fechada. Só que eu tinha muito cliente aqui em Sorocaba. O que eu fiz? Eu voltei pra Sorocaba. Saí do apartamento, voltei pra Sorocaba e aluguei uma casa. Falei assim, eu vou recomeçar. E recomecei. Aí dentro dessa casa eu levei todas as minhas coisas. Tentei alugar aquela minha outra casa que eu morava, que era minha. Uhum. Não consegui. Não consegui alugar. Por Deus mesmo. Sim, não Você vejo já, você. que você já vai entender o porquê. E aí fui fazendo bolo nessa casa que eu mudei, porque eu falo, né? Tudo vai do local onde você tá. Às vezes é muito bom você mudar. Sim. Sabe? E eu fui na igreja, Deus falou assim pra mim na palavra que ele ia mudar tudo na minha vida. Mudar tudo. Tudo. Aí eu mudei pra essa casa, comecei a trabalhar pra uma empresa. O rapaz da empresa não me registrou, me mandou embora e não me pagou os direitos trabalhistas pra mim. Só pagou os dias trabalhados pra mim. Puta que pariu, e agora? Falei, fudeu, o que eu vou fazer na minha vida? Falei, vamos fazer encomenda de novo, né? E aí comecei. Aí eu juntei o dinheiro. Naquela lojinha que eu tinha, eu abri a confeitaria de novo. Só que Kelly não conseguia ficar lá, Kelly. Por conta do burnout, que eu ainda tava tratando. Sim. Aí, falei assim, não tá. Teu coração tava querendo fazer isso? Não. Deus já tinha falado. Aí o que aconteceu? Tudo que eu tinha da loja da Bergamo Bolos, eu perdi tudo. Tudo que eu tinha da loja, eu perdi tudo. Tudo eu perdi. Vendi meu carro. E eu falei assim, e agora? Aí minha avó sempre falava assim pra mim, abre uma pastelaria, vende pastel. Eu não, vó. Pastel não dá dinheiro, não. Ela, abre que dá dinheiro. Eu falei, não, pastel não dá dinheiro, não. Eu vim em casa e meu marido falava assim, abre pastelaria, vende pastel que vai dar certo. Assim, quer saber se o povo fala tudo de vender pastel? Eu tenho taxa que eu tava coxinha. Aí vamos lá. Aí no mesmo dia, eu falei com o Sérgio, um amigo meu, que é locutor. Falei, ó, você põe o carro pra anunciar. No mesmo dia ele já fez a locução pra mim, já passou no bairro. Eu peguei R$200, fui no mercado, comprei carne moída, comprei as coisas pra fazer o pastel com R$200, comprei 4 latinhas de refrigerante. E naquela loja que eu já tinha, abri, mandei fazer uma plaquinha, ele anunciou no bairro, e eu não vendi tudo, os pastel que eu tinha feito. Aqueles R$200 se tornou 400, 400 se tornou 1.000, do 1.000 se tornou 3.000, e foi indo, o negócio foi dando proporção, e eu fui colocando os doces no balcão, e hoje o pessoal que vai comprar um pastel, compra o doce, compra o bolo. E foi se tornando uma coisa assim, e foi indo. E hoje, a Bergamo Bolos ficou pra trás, né? Eu não tenho mais. A Bergamo Bolos ficou no passado. E aí eu inaugurei a Pastelaria Bergamo. Como que você tá hoje emocionalmente? Depois de ter tratado, Sim. hoje eu tô bem, faço o que eu quero, vou onde eu quero.
Tem festa, fecha a pastelaria e vou na festa. Quando tô com vontade de viajar, pego o carro e vou viajar. Sabe? Não tem mais parcela de carro. Sim. Tem outra moto, tem o carro em casa. Mas tudo quitadinho, tudo bonitinho, tudo conforme. O dia que eu quero trabalhar, eu trabalho. Quando eu não quero trabalhar, você aprendeu a equilibrar, Eu usar a o vida. seu talento com a tua vida, com o teu querer, né? O que eu achei incrível na tua história é que você é muito ousado, muito intenso. Sim. E tem pessoas que são assim por natureza, mas muitas vezes se seguram e não conseguem ser, ficam dando ouvido para as pessoas. E eu vi que você trouxe pra gente assim uma vontade de fazer, né? Teve apoio da tua avó, teve apoio do teu marido, mas sempre foi sobre você, né? Sempre. Você é uma pessoa Eu. intensa. E eu falo para todo mundo, o intenso ele vai dominar o mundo. O intenso vai dominar o mundo, né? Ai, Silvio Santos falava isso, né? Tem que para Gente. você chegar lá tem que ser ousado. A gente não pode ter medo. Sim. Porque como é que você vai conseguir? Se tiver medo, vai com medo mesmo. Tá com preguiça? Vai com preguiça mesmo. Vai. Peterson, eu vou pedir para você deixar um recadinho aqui para os nossos seguidores, nossos ouvintes queridos. O que você diria para as pessoas que, por exemplo, passaram ou estão passando por aquele momento que você passou lá atrás, né? De perder, de repente, no meio do caminho, perder um casamento, no meio do caminho, ficar doente, né? Porque é uma história de vida fantástica, né? Então, o que você diria para essas pessoas? Aquelas que acham assim, eu sou muito novo, eu não vou conseguir. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas, um recado teu, um recado do Peterson para essas pessoas. Não desista, persista, não tenha medo e seja quem você é. Seja muito feliz. Sempre insista em você mesmo e investe em você, porque no fim é só você. É só a gente. A gente é sozinho no mundo. Bom, gente, Peterson, quero te agradecer. Muito obrigada. Foi um prazer imenso, uma história fantástica. Que Deus te abençoe grandiosamente e que você seja cada vez mais sucesso. E esse exemplo lindo que você trouxe pra gente aqui, com certeza vai edificar a vida de muita gente. Gente, um beijo bem gostoso no teu coração. Olha lá o Peterson. Deixa lá pra nós, Peterson. Tchau, gente. Kelly, obrigado, viu? Eu que agradeço, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Gente, muito obrigado. Um beijo bem gostoso no teu coração. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixa o teu comentário. Fala aí o que você achou dessa entrevista, tá bom? Sua participação é extremamente importante. Um beijo bem gostoso no teu coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.